Você já presenciou um momento tão cruel que, mesmo sem ser o alvo, sentiu como se a dor fosse sua? Naquela fazenda, diante dos olhos de todos, a jovem sinhazinha fez questão de esmagar não apenas os pés de um escravo, mas também sua dignidade. Era o espetáculo da humilhação. Risos abafados de alguns, silêncio covarde de outros, e o peso insuportável para aquele homem que já carregava marcas invisíveis. Mas o que ninguém sabia é que a vida estava preparando uma virada. O destino, irônico e implacável, colocaria a mesma sinhazinha à beira da morte. E quem você acha que se arriscaria para salvar a vida dela? Exatamente ele, o mesmo que ela pisoteou diante de todos. Respire fundo, porque a história que você vai ouvir agora não é apenas sobre humilhação e dor. É sobre como a coragem e a humanidade podem nascer dos lugares mais improváveis. Feche os olhos por um segundo e tente escutar o bater compassado dos pilões, o rangido das carroças, o tropel inquieto de quem trabalha antes que a manhã esquente demais. Agora, abra os olhos comigo. O terreiro ferve. As galinhas correm. O feitor observa. E os escravos apressam o passo com o sol já alto, porque hoje é dia de festa, dia de visita importante, dia em que a aparência vale mais que o fôlego. No alpendre, sentada como se a cadeira fosse um trono, está Clara, a sinhazinha, vestido claro, rendas que a brisa insiste em brincar, sombrinha aberta para afastar o sol que ela diz que ofende a pele. Ao lado, as amigas Cecília e Isabela, duas sombras de risos leves e olhares que aprendem rápido a arte de olhar por cima. Quando Clara fala, as duas fazem coro. Quando Clara ri, as duas riem mais alto. Olhem só o atraso, diz Clara, apontando com o queixo para o caminho de terra. Meu pai quer o salão pronto até o meio-dia. E o meio-dia, Cecília, não costuma esperar escravos lentos. Cecília concorda com um murmúrio. Isabela, mais atrevida, pergunta, qual deles é o tal Joaquim? Dizem que tem costas de touro e cabeça de cordeiro. Aquele ali, responde Clara, e a palavra cai como uma flecha. Joaquim surge da curva, empurrando um carrinho com um baú de madeira velha e ferro gasto. O peso quase o dobra, mas ele não dobra. Ombros largos, passos medidos, um lenço amarrado no tornozelo para segurar a sandália, gasta no rosto a calma treinada de quem aprendeu a se proteger por dentro, quando não pode se defender por fora. Os olhos, porém, não escondem tudo. Há algo de mar, de vasto, por trás do cansaço. É um homem que viu mais do que diz. Não olhe muito tempo. Ande. O pensamento dele é simples e direto, como os golpes de enxada. Ele sabe que certas presenças pedem mais obediência do que força. E a presença de Clara é como lâmina riquém. Afiada brilha e corta. Mais depressa Joaquim, a voz de Clara, desce do alpendre como um chicote de seda. Esses tecidos não vão se esticar sozinhos. Ele não responde, não por desafio, mas por prudência. Palavras viram munição na boca de quem tem poder. Então ele respira e empurra. O carrinho range e o som faz Cecília franzir o nariz. Que barulho horrível, ela comenta. Parece bicho ferido. Pois trate de calar o bicho, diz Clara, levantando-se. Quero ver se ao menos entende o que é pressa. Ela desce os degraus com o deslizar de quem dança, mas a pressa no calcanhar da bota. Para cada passo um licamentério, para cada comentário, um riso contido que extrai dos arredores um silêncio cúmplice. Os outros escravos desviam o olhar, não por indiferença, mas para sobreviver. O feitor Brandão encosta no poste, braços cruzados, a expressão de quem avalia cavalos. Ele sabe que certas cenas rendem nada e podem custar muito, a depender de quem se ofende. Deixe, sinhá, eu levo menos. Arrisca, uma escrava velha, Rita, que já viu muita coisa e tentou evitar outras tantas. Clara nem olha na o perguntai. Quem quer? Estou mandando quem deve. A última palavra, ela recorta devagar, para que o deve soe como dívida eterna. Joaquim,
alcança a sombra do alpendre. Os pelos do braço arrepiam com o choque do fresco. Ele estaciona o carrinho um segundo para ajustar o peso. Mas o segundo é o que Clara precisava. Pareceu que descansou? Ela pergunta, erguendo uma sobrancelha. Talvez queira sentar-se também. Aqui menos aponta a própria cadeira, com ironia, junto às damas. O riso de Isabela explode, juvenil e maldoso. Quer que eu sirva um chá para ele? Chá é caro, responde Clara, sem tirar os olhos de Joaquim. Dê água do poço, embalde, sem caneca. Se tiver sede que beba como os dele. Joaquim segura o carrinho de novo. Nada diz. Mas há um ponto no peito que queima. É o pence no fio vermelho que a mãe, Mariana, prendeu no seu pulso quando ele ainda era menino. Para lembrar que o sangue só corre para frente, ela disse. Ele olha o pulso, vê o fio e decide. Empurra! Mais rápido! Clara dá um passo, 2, e se coloca diante dele. Você acha que me engana com essa cara de santo? Mexa-se. O que se segue parece pequeno para quem nunca precisou reaprender a respirar por causa de dor. Um deslocar de peso, uma ponta de bota bem polida, um segundo de cálculo cruel. Clara pisa no pé descalço de Joaquim com uma precisão que revela treino. Não é um tropeço, é intenção. O som é mudo, mas todos ouvem. O corpo de Joaquim reage primeiro. A perna cede. A mão aperta o punho do carrinho. Os músculos do pescoço saltam. Ele poderia urros. Não urra! Os dentes rangem, os olhos piscam. E a dor sobe até o crânio, como fogo rápido. O pé arde sob o couro liso da bota de Clara que o pressiona, gira a ponta, e só então tira. Viu, meninas? Ela diz. Como quem apresenta uma prova. Eles só avançam quando a gente mostra o caminho. Cecília morde o lábio, incerta. Isabela ri de novo. Brandão, o feitor, coça o queixo e fica. Rita engole o grito e segura no avental. Para não correr até ali, respire devagar. Joaquim diz a si mesmo. O sangue corre para frente. Ele dá um passo curto, ajusta o peso. E a dor se instala como pedra quente. Um filete de sangue desenha uma curva no pó. Ele não olha para o pé, olha para frente. O baú precisa chegar ao salão. Agradeça. Joaquim, menos a voz de Clara vem doce e venenosa. Agradeça, porque acabei de ensiná-lo a ser rápido. Ele ergue os olhos, e por um instante, o mundo cessa. Não há grito, não há súplica. I'm older. O olhar de quem sabe que certas humilhações ser respondidas viram grilhões mais pesados. Ele aprendeu com um pai, que já não está. Tem horas que a palavra custa mais que a carne. Então, não responde. Agradeça, Clara repite. Agora firme, porque o silêncio oponente a irrita mais do que qualquer insolência. Ou preferia uma lição que dure até a noite. O feitor descruza os braços, percebendo a temperatura da cena. Ele não move, mas o gesto é aviso. Joaquim entende. Não por medo, de Clara menos medo. Ele tem do chicote, que não pergunta nem explica. Ele vai falar, mas antes que as palavras se arranquem, algo ocorre que muda o tom. O menino, Daniel, filho de uma das cozinheiras menos, atravessa correndo com um prato de doce, tropeça numa pedra e o prato voa. Açúcar, pedaços de massa, tudo no ar. O prato não cai. Joaquim solta a mão esquerda do carrinho, segura o prato como quem segura um pássaro. O menino estaciona, apavorado. A cozinha não perdoa desperdício em dia de festa, e muito menos quem suja o vestido da sinhazinha. Desculpa, sinhá. Ele chora, já se ajoelhando, o reflexo aprendido. Clara ignora o menino. Os olhos estão cravados na mão de Joaquim, que apesar da dor no pé, fez um gesto rápido e silencioso. Habilidade é ofensa quando vem de quem não deveria tê-la. E aquilo a irrita também. A elegância invisível de um homem que ela insistia em reduzir a peso e suor. Dê-me. Ela estende a mão para o prato, como se fosse um troféu. Pelo menos isso você sabe segurar. Joaquim entrega, abaixando o olhar. O carrinho pende para a direita, e ele segura de novo com as duas mãos. O sangue no pó já atraiu 3 formigas,
Anda logo com esse baú! Brandão solta finalmente. Para desfazer a corda tensionada do ambiente. Não, Brandão, Clara intervém. Uma ponta de prazer no não. Quero que ele me olhe e agradeça. Diante do tudo terreiro, parece parar para escutar isso. Alguns convidados começam a chegar no extremo do caminho. Risos, perfumes, vozes alegres que ainda não viram nada. O pai de Clara, o coronel Álvaro, está no escritório, contando sacas e promessas. A mãe, Dona Leonor, confere flores com as mucamas, afastando as que murcharam. Não há testemunha oficial, mas há testemunhas suficientes. É uma palavra, pensa Joaquim. 2, no máximo. Ele prova o gosto do próprio orgulho, amargo como café queimado. Diga e vá. E então ele fala, a voz grave, medida. Obrigado, senhor. Não há ironia na urra loucura. Há só a frase que salva costas. Clara, no entanto, pressente algo. O agradecimento não veio quebrado. Veio inteiro. E isso, para ela, soa quase como desobediência. De nada menos ela responde, com um sorriso que não chega aos olhos. Agora, limpe o chão. Now quarrel, ver. Sangue no meu alpendre. Ele olha o próprio pé. O sangue é pouco, mas vermelho como bandeira. Ele se inclina, pega um punhado de areia, espalha sobre a mancha, esfrega com o dorso da mão. A areia absorve, o chão recupera sua cor de sempre. É como a vida dele. O que arde se esconde, para que a casa siga parecendo limpa. Melhor, diz Clara. E volta a sentar. Vitoriosa. Cecília, Isabela, anotem. É assim que se governa. As duas assentem. Cecília tenta um comentário leve, mas ele morre no caminho. Talvez tenha sentido o peso que um momento carrega. Isabela, ainda divertida, pergunta: e se ele tivesse gritado? Eu estaria redo, diz Clara. Gritos são música quando vêm de quem não sabe seu lugar. Respire fundo comigo. Sinta a injustiça espessa nesse ar quente. Isso a part em que a gente quer gritar por dentro e não pode. Porque naquele mundo, gritar custava mais do que engolir. Joaquim desloca o carrinho e entra no salão. O chão encerado reflete o teto pintado. As janelas altas deixam fitar a mangueira que bate sombra no quintal. Ele pôs o baú, escuta a madeira suspirar. No corredor, Rita se aproxima com um pano e um olhar que é abraço. Vem cá, meu filho. Ela sussurra, como se pudesse costurar a pele com voz. Senta um minuto, eu dou um jeito nesse pé. Depois, comadre, ele responde, usando o termo que lhe restou para nomear os laços. Se o feitor entra e me vê sentado, piora. Ela insiste. Pega um pano limpo, molha na bacia, espreme, passa por cima do ferimento com cuidado. A água morde, mas refresca. Ele prende o ar e solta devagar. O sangue corre para frente. Essa menina ainda vai engasgar com a própria soberba. Menos, diz Rita. Sem amargura, quase como quem constata o clima. Vai chover na Alfeia ao alto. Joaquim pede, não por ela, por você. Rita entende. Mais do que todos, ela sabe que quem fala vira alvo. Ela se afasta. Mas antes esconde no bolso do avental um punhado de folhas de malva. Para quando a noite cair, ela diz baixinho: esquente com água e ponha no pé. Joaquim assente, os olhos dizendo obrigado do jeito que a boca não pode. Ele abre o baú. Tecidos finos, rendas caras, cores que parecem zombar das cores da pele cansada. Ele e mais 2 escravos começam a estender as toalhas, a prender as fitas. O salão aos poucos se veste de festa. Lá fora, Clara retoma seu papel de estrela. Ensina as amigas a escolher flores. Desdenha do cheiro de suor alheio. Fala do vestido que usará no baile da cidade. Mês que vem, da promessa de um pedido oficial de casamento do filho do juiz. Há um brilho de ambição no olhar. Mais do que poder na fazenda, ela quer poder no mundo. O mundo é de quem pisa firme. Ela comenta, sem perceber a ironia terrível de suas próprias palavras. No fundo do quintal, um murmúrio corre entre os escravos como o vento. Não é revolta aberta, é o câmbio de olhares que diz: vimos,
Essa corrente silenciosa é a única justiça possível naquele instante. Prova social de uma verdade que não vai se apagar, mesmo que o chão tenha sido limpo. E você, que me escuta, sabe, quando muitos testemunham, a história deixa de ser capricho e vira memória. O pai de Clara aparece enfim, ajeitando o colete. Ele não viu a cena, mas percebe o rastro. Um rastro que só olhos afiados notam. A areia mexida no alpendre atensa ao no ar. O feitor calado demais, tudo em ordem? Pergunta o coronel Álvaro. Em perfeita ordem, papai. Clara responde. Um sorriso afetuoso para o pai. Alma de aço para os demais. O salão estará pronto antes do meio-dia. Ele beija a filha na testa, minha menina. Eodiza. Isso, o coronel acredita que elogia delicadeza. Na verdade, acaricia a ponta de uma faca. O relógio de parede canta 11:15. O calor cresce. Lá no céu, uma nesga de nuvem desenha a promessa de trovoada para a tarde. Joaquim, fincar um prego no batente para amarrar uma fita. Escuta um distante rufar, que não vem de tambor. Vem do tempo. Ele não sabe, mas o que começou com pisão não termina no alpendre. Histórias às vezes pegam embalo de vento, Joaquim. A voz de Brandão. Traga as cadeiras da sala de leitura, e nada de demora. Já vou, senhor. Ele ajeita a sandália, testa o pé, dói, mas sustenta. Ele sai do salão por outra porta para evitar passar de novo diante de Clara. Mas o destino gosta de cruzar caminhos. A saída dá de cara com Isabela, que foi buscar um leque esquecido. Ora, se não é o herói do prato voador? Ela cutuca, sem maldade plena, mas com a leveza de quem não entende gravidade. Ensine-me esse truque qualquer dia. Foi sorte? Sim, ele responde, e se afasta. Sorte é o nome que os humildes dão para talento. Ela ri, repetindo frase ouvida de alguém importante. Vá lá. Ele vai, enquanto carrega as cadeiras. Um pensamento insiste. Até quando esse mundo aguenta tanto peso? Até quando a gente engole sem arder por dentro? Perguntas que ele não diz em voz alta. Perguntas que mês, cedo ou rumeis, tarde, explodem em algum lugar menos na garganta, no céu, no rio, em uma noite. Voltemos um instante ao alpendre. A areia espalhada, o rastro que só alguns viram, a risada deslocada de alguém que quer agradar a quem manda. Olhe bem para essa imagem. É ela que o futuro vai revisitar. Porque a arrogância, quando se estende além da medida, erra o cálculo. E a vida, que não se submete a convites formais, cobra com juros. Coloque-se nessa situação por um segundo. Eu peço a você agora, se você fosse Joaquim, com o pé latejando e o orgulho amarrado, o que faria? E se você fosse Clara, aprendendo desde o berço que o mundo é um espelho, que reflete apenas o que você quer ver, o que deixaria de enxergar? Perguntas incômodas são as que nos seguram no vídeo e às vezes nos seguram na vida. Meio-dia. Chega o salão, tá pronto, as flores ocupam seu lugar, as cortinas descem em ondas, as bandejas brilham, os convidados se espalham, e junto com eles, o murmúrio do que casa bem arrumada, que filha prendada, que família poderosa, prova social criada com capricho. Mas por baixo dessa superfície polida, corre um fio de outra cor, vermelho, como o do pulso de Joaquim, vermelho como a lembrança, que em silêncio promete retorno. Clara passa novamente perto do alpendre, e por reflexo, olha para o chão. Não há mais sinal de sangue. Ela sorri, aliviada, como quem conferiu um cabelo fora do lugar. Mas os de Rita, parados na porta da cozinha, devolvem a Clara algo que a incomoda. Não é ódio, não é temor, é uma espécie de lamento antigo, desses que não se desfazem com água e areia. O que foi? Pergunta Cecília. Percebendo a mudança mínima no rosto da amiga, nada menos diz Clara, reerguendo o queixo. Absolutamente nada. Ela não sabe, menos ainda. Menos que nada. Às vezes é o outro nome de começo. E assim, termina o primeiro ato. A cena fica suspensa no ar, como o prato que Joaquim segurou antes de cair, entre o pisão e o obrigado,
Entre a areia e o sangue, entre o riso e o silêncio, algo sem movo. Pode não parecer, mas você sentiu, eu senti. E, sobretudo, quem viveu sentirá por muitos anos. Respire. O pior da humilhação foi dito. O que vem depois, você verá. Não é alívio, é a justiça da vida escolhendo a hora menos. E muitas vezes, ela escolhe quando ninguém mais espera. O terreiro parecia retomar o ritmo. As mãos batiam roupas no tanque. O machado encontrava lenha. As crianças corriam em busca de sombra. Mas aquele instante, o pisão cruel da sinhazinha sobre o pé do escravo Joaquim, menos ainda latejava como ferida aberta na memória coletiva. Não havia sangue visível no chão. Clara havia garantido isso. Porém, dentro de cada testemunha, restava uma marca que não se apagava tão fácil. Era assim na fazenda. Tudo que se via tinha de ser engolido. O silêncio não era opção. Era lei não escrita. Porque cada olhar atravessado podia ser interpretado como rebeldia. Cada palavra, mal colocada, podia virar açoite. Por isso, após a cena, todos voltaram aos afazeres. Mas não havia quem não tivesse levado aquela imagem para dentro do peito. Os olhares que falam sem voz grita. A escrava velha mexia o caldeirão com força. O vapor da panela fazia seus olhos lacrimejarem. Mas não era apenas a fumaça. A cada mexida, lembrava-se do rosto de Joaquim suportando a dor calado, e sentia o coração se partir. Gostaria de ter corrido, de ter gritado, mas sabia que isso seria assinar sua sentença. Então guardou tudo em silêncio, mas em silêncio pesado, desses que doem mais do que palavras. Tá queimando? Perguntou outra cozinheira, vendo Rita mexer sem parar. Não, menina, é o feijão que precisa paciência, menos respondeu, tentando disfarçar a emoção. Na senzala, os comentários não eram falados em voz alta. Eram sussurros trocados como quem divide um pedaço de pão escondido. Eu vi, foi na frente de todo mundo, disse um dos rapazes, ajeitando o pano da cintura, e ele aguentou. Nem um grito, comentou outro, quase em admiração. Homem desse jeito é madeira forte. Os mais jovens falavam com um brilho nos olhos, mas os mais velhos abanavam a cabeça. Sabiam que coragem demais era perigosa. O silêncio, para eles, era escudo o feitor, e o peso da ordem o feitor Brandão também. Havia presenciado tudo. Encostado no poste, braços cruzados, ele fingira neutralidade. Mas dentro dele havia desconforto, não por pena de Joaquim, mas porque cenas como aquela podiam gerar insatisfação entre os escravos. Um feitor experiente sabia. Bastava uma fagulha mal cuidada para transformar silêncio em incêndio. Sinhazinha tem mão leve demais para coisa séria. Menos murmurou, enquanto afiava o chicote no couro. Mas pesa no que não devia pesar. Ele não ousaria contrariar Clara, mas entendia o risco. Escravo humilhado diante de todos. Não esquecia fácil. Escravo humilhado com testemunha. Era como tambor abafado. Podia ficar quieto, mas o som estava ali, esperando ser batido. O silêncio de Joaquim e Joaquim, o que restava para ele. O corpo trabalhava, mas a mente estava presa naquele momento. O peito lateava. Cada passo era lembrança, mas não era a dor física que mais o consumia. Era o silêncio forçado. Ele não tinha voz, ou melhor, tinha, mas era a voz que o mundo não queria ouvir. Se gritasse, seria oitado. Se reclamasse, seria acusado de insolência. Então, engolia a humilhação, engolia o sangue, engolia até a própria raiva. Na mente, voltava à infância, lembrava-se da mãe, que já não vivia, mas deixara nele palavras de resistência, filho. Às vezes a gente cala para não morrer, mas nunca deixe o silêncio matar quem você é. E essas palavras, guardadas como tesouro, eram sua forma de se manter de pé. A vergonha que não se confessa Clara por sua vez, voltou ao quarto como se nada tivesse acontecido. Riu com as amigas, trocou vestidos, admirou-se no espelho. Mas quando ficou sozinha, diante do vidro polido, algo a incomodou. Por um segundo, lembrou-se do olhar de Joaquim. Não era um olhar de ódio,
não era de súplica, era algo mais profundo. Um silêncio que não se curvava totalmente. Um silêncio que parecia gritar dentro dela. Clara afastou rápido a lembrança. Não queria carregar peso. Não queria admitir que por trás de toda sua vitória havia também uma ponta de vergonha. Mas essa pontinha ficaria guardada. E no dia em que a vida lhe virasse as costas, seria justamente essa lembrança que voltaria para assombrá-la. O peso coletivou naquele fim de tarde. Quando o sol já se punha atrás das árvores, o terreiro parecia igual a todos os outros dias. Mas quem via de perto sabia. Nada estava igual. O silêncio dos escravos era ainda mais denso. As crianças brincavam mais baixo. As mulheres cantavam menos. Havia um respeito diferente. Quando Joaquim passava, não era dito, não era celebrado, mas estava ali, nos olhares. Ele suportou. Era como se diante da dor de um, todos tivessem sentido também a própria. E aquele peso coletivo, embora não virasse palavra, unia-os de uma forma que nem o feitor poderia quebrar, porque, no fundo, todos sabiam. O silêncio de Joaquim não era vazio, era semente. Às vezes, o que dói não é a dor física. Isso é tratado como se não existisse. E essa era a vida de Joaquim. Um homem forte, resistente, mas invisível para aqueles que o viam apenas como peça de trabalho. O homem que ninguém via ele carregava troncos, empurrava carroças, consertava cercas, mas ninguém perguntava como estava. Ninguém queria saber se o pé doía, se a fome apertava, se a saudade da mãe, levada cedo demais, menos ainda ardia. Para a sinhazinha Clara, Joaquim era apenas um corpo à disposição. Para o fighter, apenas força bruta. Para os outros senhores, um número entre tantos. Mas, por trás daquele silêncio, havia um universo. Quando a noite caía e a senzala se tornava abrigo, Joaquim olhava para o céu e buscava nas estrelas algo que lembrasse liberdade. Pensava no pai, que dizia que o céu era o mesmo para todos, mesmo quando a terra não era, e essa lembrança era a única coisa que o fazia sentir-se humano, em um mundo que insistia em negar sua humanidade. A fé escondida Joaquim tinha um canto secreto, atrás do paiol. Ali guardava uma pequena cruz de madeira, que ele mesmo havia esculpido, mal feita, mas preciosa. Sempre que podia, ajoelhava-se ali e fazia suas orações baixinho, pedindo apenas forças para continuar. Senhor, me dê paciência, murmurava. Não me deixe virar pedra por dentro. Era sua forma de resistir. Não rebelando-se com gritos, mas resistindo com fé. Ele sabia que não podia mudar o mundo em que vivia, mas podia lutar para não deixar o mundo mudar quem ele era. O olhar dos outros escravos entre os companheiros, Joaquim era respeitado, não porque falasse muito. Pelo contrário, ele era de poucas palavras, mas porque sua postura transmitia firmeza. Quando alguém pensava em desistir, em se deixar morrer, bastava ver Joaquim erguendo peso, caminhando firme mesmo ferido, para lembrar que ainda era possível suportar. Ele era invisível para os senhores, mas se tornara um farol silencioso para os seus iguais. Se Joaquim aguenta, eu também aguenta, diziam uns aos outros. Clara e a sombra do silêncio Clara, mesmo sem perceber, começava a sentir o peso daquilo. Toda vez que encontrava Joaquim no pátio, algo dentro dela se incomodava. Não era apenas culpa, era como se sua arrogância tivesse se chocado contra algo impenetrável. Ela havia pisado nele, humilhado diante de todos, mas ainda assim, o silêncio dele não soava derrota. Era como se, em vez de quebrar, Joaquim tivesse se tornado ainda mais inteiro. E isso, sem que Clara admitisse, a desestabilizava. O escravo invisível, o coração inabalável naquela noite, deitado na esteira, Joaquim ouviu ao longe os risos da casa grande. O baile havia começado. As luzes estavam acesas. E os músicos tocavam sem descanso, enquanto os brancos dançavam a senzala descansava. Ele fechou os olhos, e no escuro, sonhou com outro tipo de dança, a liberdade. Um dia, acreditava ele, alguém ouviria sua voz. Talvez não ele, talvez seus filhos,
ou os filhos de seus companheiros, mas aquele silêncio que hoje era invisibilidade, no futuro se transformaria em grito de vitória. E sem que ninguém notasse, naquele instante, Joaquim se tornava muito mais do que um escravo invisível. Tornava-se símbolo a coisas que o tempo não perdoa. Orgulho demais, arrogância demais, humilhação demais. Tudo isso cobra preço. E o destino, que parece paciente, na verdade, apenas espera a hora certa de se vingar. O baile e a quedá, a fazenda, estava iluminada como nunca. Lustres improvisados, velas espalhadas pelos cantos, mesas fartas de doces e assados. A sinhazinha Clara era o centro das atenções. Dançava, ria, recebia elogios como quem recebe coroas invisíveis. Seus passos leves faziam o vestido rodar. E ela se sentia dona não apenas da festa, mas do mundo. Mas entre um riso e outro, decidiu subir sem damês. Subiu nos degraus do alpendre para chamar a atenção de todos, como se fosse palco. Senhores, vejam, anunciou, erguendo a taça. A festa desta casa é reflexo da nossa grandeza. O público aplaudiu, mas o destino não. No momento em que ela desceu os degraus com graça calculada, o salto da bota escorregou numa pequena mancha de vinho derramado. Foi rápido. O corpo perdeu o equilíbrio, e Clara caiu de lado, rolando até bater forte contra o chão de pedra ou o silêncio que se seguiu foi assustador. O som da música parou. Os gritos ecoaram. Clara estava imóvel, os olhos semicerrados, a respiração fraca. O desespero dos que aplaudiam as amigas correram até ela. O coronel Álvaro empalideceu. A mãe gritou desesperada. Os convidados se aproximaram. Mas ninguém sabia o que fazer. Médicos estavam longe. A cidade mais próxima ficava a horas dali. Ela vai morrer, soluçou Isabela, com as mãos trêmulas. Façam alguma coisa, bradou o coronel. Mas sua ordem parecia bater contra um muro. O chamado inesperado foi então que um murmúrio atravessou a multidão. Joaquim, o nome, correu como vento. Todos sabiam que ele era forte, ágil, acostumado a lidar com acidentes e quedas no trabalho duro da roça. Ele, o invisível, de repente, era a única esperança. Chamem Joaquim, gritou Rita, a escrava velha, sem medo dessa vez. O feitor hesitou, mas não havia opção. Minutos depois, Joaquim apareceu, ainda com a roupa simples e o pé dolorido do pisão que sofrera. O destino se cumpria. Ele se ajoelhou ao lado de Clara, que o dimia fraco. Seus olhos encontraram os dela por um instante. Naquele olhar, não havia arrogância, nem triunfo. Havia apenas medo. Medo da morte que se aproximava. Joaquim a ergueu com cuidado, como quem carrega algo frágil. Apesar da dor que latejava em seu próprio corpo, tragam água, tragam panos, ordenou com firmeza. E todos obedeceram. O invisível agora comandava, porque era o único que sabia o que fazer, enquanto Clara era cuidada pelas mãos daquele a quem humilhara. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Não era o silêncio de submissão, mas o silêncio de quem testemunha a justiça da vida. A mesma sinhazinha que havia pisado sobre o escravo, agora dependia dele para não morrer. A semente da mudança Clara abriu os olhos por um instante. Vi o rosto de Joaquim, sério, atento, segurando sua vida nas mãos. E então entendeu. O orgulho que carregava, a arrogância que exibia, nada disso tinha valor diante da morte. E naquele instante, pela primeira vez, ela o enxergou. Não como escravo, não como objeto, mas como homem. O destino havia se vingado. A cena parecia ter parado o tempo. O salão, antes cheio de música e risos, agora era só eco de medo. Clara, a sinhazinha que todos admiravam, estava pálida, os lábios sem cor, o peito arfando como quem luta para não se entregar. O coronel Álvaro gritava ordens, mas eram ordens vazias. As damas se abanavam, histéricas, incapazes de ajudar. Os convidados olhavam, esperando que alguém, menos qualquer um, menos fizesse algo. E foi ali, diante de todos, que Joaquim tomou para si uma coragem que não vinha de títulos ou privilégios. Vinha da vida dura, das cicatrizes,
das noites em que aprendeu a cuidar dos feridos com ervas simples, quando ninguém mais sabia o que fazer. Escravo que virou salvação. Ele ergueu Clara com braços firmes. Abra um caminho, ordenou, a voz grave cortando o salão. Ninguém ousou desobedecer. E foi assim que o invisível ganhou autoridade. Levou a sinhazinha para a varanda, onde o vento da noite podia aliviar a falta de ar. Pediu água limpa, pediu panos, pediu silêncio. E todos obedeciam, como se de repente a fazenda tivesse trocado de dono. Rita veio correndo com folhas de malva. Joaquim as amassou com as mãos calejadas, preparando uma cataplasma que aprendeu a usar em feridas de trabalho. Colocou no corpo de Clara, tentando conter a dor. Aguente, Sinhá. Respire comigo, disse baixo, inclinando-se perto dela. E, pela primeira vez, Clara obedeceu. Tentou acompanhar o ritmo da respiração dele, como se dependesse disso, para não se perder no escuro. O choque dos senhores. O coronel observava em silêncio, incapaz de intervir. A cena lhe feria o orgulho. Sua filha sendo salva justamente por um escravo. Mas o medo de perder Clara era maior do que qualquer vaidade. Continue. Faça o que for preciso, disse. Sem encarar diretamente Joaquim, Dona Leonor chorava baixinho, segurando o terço com força. Jamais imaginara ver o dia em que confiaria a vida da filha às mãos de alguém que ela mesma considerava indigno de sentar-se à mesa. Mas a vida não escolhe quem salva. Resgatei o tempo, parecia não passar. Clara gemia. Abria os olhos e os fechava de novo. Cada vez que o corpo dela cedia, o coração de todos se apertava. Mas Joaquim não tremia. Suas mãos firmes seguravam a sinhazinha, como se prometessem que ela não iria embora. E então, aos poucos, a respiração dela começou. O rosto, antes sem cor, ganhou um leve rubor. Um suspiro longo escapou dos lábios dela, e os olhos se abriram devagar. Você, murmurou, olhando para ele. Foi você. Fique quieta, Sinhá, respondeu. Suave, mas firme. Agora descanse. Naquele instante, não havia mais senhor e escravo. Havia apenas vida e morte. E ele havia vencido a morte por ela. O silêncio que falou mais que 1000 palavras quando todos perceberam que Clara respirava melhor. Um alívio percorreu o salão. Mas junto com o alívio, veio um silêncio desconfortável. Como explicar aquilo? A sinhazinha, que horas antes pisara no escravo diante de todos, agora estava viva apenas porque aquele mesmo homem a resgatara. Ninguém disse nada, mas todos sabiam. O destino tinha pregado sua peça. E dentro de Clara, um novo sentimento começava a nascer, algo que ela mesma não sabia nomear ainda. O dia seguinte a fazenda acordou diferente. Não havia música, não havia riso. O que restava era o murmúrio baixo dos escravos e o silêncio desconfortável dos senhores. Na casa grande, Clara permanecia deitada frágil como nunca, rodeada pela mãe e pelas amigas, que não sabiam como consolar, sem repetir as mesmas palavras inúteis. Coronel Álvaro caminhava pela varanda, pesado como touro preso em cercado. O orgulho lhe sangrava mais do que a ferida da filha. Como explicar que a honra da família agora estava atada a um escravo? Pior, como agradecer sem parecer fraco? Mas havia algo mais forte do que o orgulho naquele momento. A gratidão velada, sufocada, que ele não conseguia admitir em voz alta. A mudança em Clara. A sinhazinha arrogante não conseguia tirar da mente o rosto de Joaquim. Cada vez que fechava os olhos, lembrava-se da dor, do medo, do corpo quase se entregando, e das mãos firmes que a seguraram. Ela recordava o calor da pele dele, o cheiro de terra e suor, o tom grave da voz que a mandava respirar. Lembrava-se da sensação de estar entre a vida e a morte, e de que só havia uma pessoa naquele salão capaz de resgatá-la. Então a verdade a atingia como golpe. O homem que ela havia pisado diante de todos fora o mesmo que lhe devolvera o sopro de vida. O encontro inevitável 2 dias depois. Ainda fraca, Clara pediu que Joaquim fosse chamado à varanda. Não queria testemunhas, apenas ele. Quando Joaquim apareceu, mantinha o mesmo olhar humilde de sempre, mas havia nele algo
mas a serenidade de quem cumprira um dever que não precisava de aplausos. Ele parou diante dela, cabeça levemente baixa, esperando ordens claras. Respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Você salvou a minha vida menos, disse, e a frase saiu quase engasgada. Joaquim não respondeu de imediato. Depois, murmurou, fiz o que devia. Sim, o que devia, ela repetiu, com os olhos marejados. Depois do que eu fiz com você. Ele ergueu o olhar. Por um instante, Clara sentiu-se nua diante daqueles olhos firmes, que não carregavam raiva nem rancor, mas uma dignidade que ela nunca havia notado. Sim, disse ele, pausado. Dor eu já carrego desde menino. Não me cabe escolher. Me cabe apenas não deixar o mal vencer o que ainda é bom aqui dentro. Ele tocou o próprio peito, e Clara tremeu por dentro. O olhar que marcou naquele instante, ela soube. Nunca mais esqueceria aquele olhar. Não era o olhar de um escravo, era o olhar de um homem inteiro, que mesmo esmagado pela injustiça, ainda tinha dentro de si uma grandeza que nenhum chicote podia roubar. Clara sentiu vergonha, sentiu arrependimento, mas acima de tudo, sentiu um respeito que ela jamais imaginara ser capaz de ter por alguém que até então considerava invisível. Eu não sei se consigo pedir perdão, menos confessou baixinho, mas eu nunca mais vou esquecer. Joaquim não sorriu, apenas assentiu, como quem entende que certas palavras não precisam ser ditas. O peso do silêncio à notícia corria pela fazenda em murmúrios. A sinhazinha chamou Joaquim. Ninguém sabia o que haviam falado, mas todos percebiam que algo havia mudado. Os escravos olhavam para ele com ainda mais respeito. O feitor, desconfortável, fingia indiferença. O coronel evitava cruzar os olhos com Joaquim, mas no fundo sabia que a vida da filha estava nas mãos daquele homem. E Clara, a cada dia, deixava de rir das mesmas futilidades. Seus gestos, antes tão cheios de arrogância, agora tinham pausas. Era como se cada passo fosse medido pelo peso de uma memória. O olhar eterno anos depois. Mesmo quando a fazenda já não era a mesma, mesmo quando o tempo havia levado alguns e transformado outros, Clara ainda se lembrava. Podia esquecer vestidos, festas, até nomes de convidados, mas nunca esqueceu aquele instante em que abriu os olhos e viu Joaquim segurando sua vida. Porque existem olhares que não são apenas lembranças, são marcas, são espelhos que nos obrigam a enxergar quem realmente somos. E para Clara, aquele olhar foi a fronteira entre a arrogância e a consciência, entre a menina que ria do sofrimento alheio e a mulher que, pela primeira vez, aprendeu o que era humildade. O olhar de Joaquim nunca mais a deixou respirar fundo comigo agora, porque o que você acabou de acompanhar não é apenas uma história, é um retrato cru da alma humana. Vimos uma jovem arrogante que acreditava que o poder lhe dava o direito de esmagar a dignidade de outro ser humano. Vimos um escravo invisível, acostumado a carregar peso e silêncio, suportar mais uma humilhação sem poder reagir. Mas também vimos o destino se levantar, cobrando o preço da soberba, no momento em que Clara esteve entre a vida e a morte. Não foi o poder do pai, a riqueza da família, ou os aplausos dos convidados que a salvaram. Foi justamente aquele a quem ela havia humilhado diante de todos. Joaquim, o homem silencioso, mostrou que a verdadeira grandeza não está no título que carregamos, mas na humanidade que escolhemos preservar. E talvez essa seja a lição mais forte desta história. O mundo pode tentar nos apagar. Não estou invisíveis, mas nenhum silêncio forçado é capaz de matar a dignidade de quem insiste em ser justo. Do mesmo modo, quem se deixa dominar pela arrogância cedo ou tarde, se verá diante do espelho da própria fraqueza. Clara nunca mais esqueceu o olhar de Joaquim, e nós, que escutamos essa história hoje, também não devemos esquecer, porque dentro de cada um de nós, existe uma escolha diária. Ser como Clara antes da queda, ou ser como Joaquim, que mesmo ferido, escolheu salvar. Agora, eu te pergunto, se o destino colocasse alguém que te humilhou diante da morte, você teria coragem de estender a mão?